Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que conta com apoio da área de História da Ciência e Tecnologia, uma área que fica na Marquês de Paranaguá, né? Todo mundo conhece a PUC Perdizes, mas não conhece uma ilha verde que existe perto da Praça Roosevelt, onde estão todas as atividades exatas, incluindo o nosso programa de História da Ciência, e que já há alguns anos introduziu, junto à TV PUC, uma série de debates sobre o mundo da ciência, o mundo da tecnologia, e que neste ano inaugurou as gravações aqui no lindo Museu da Imagem e do Som em São Paulo, e fica até numa linha reta com a PUC, né, com o Marquês de Paranaguá lá do outro lado da Paulista, e aqui o MIS na Avenida Europa, nos Jardins. Hoje nós temos uma convidada muito querida, né, a Rosana Herman, do R7, né, cuidando da área digital aí da TV, e que já esteve conosco aí discutindo muito a sua entrada e crescimento e passeio no passarinho azul do Twitter, e que a gente convidou a Rosana para voltar, para a gente poder aprofundar mais o assunto, que é meio, por ser tão imediato do que está acontecendo, tão rico. Mas, em particular, Rosana, eu queria agradecer a sua volta ao Nova Estela e também pedir para você hoje aprofundar um pouco mais as suas reflexões, perspectivas, como fica o jornalismo, né? Você, depois de física, nos formamos juntos lá na USP, acho que você foi até paraninfa da nossa turma, Fui. se não me engano, né? A gente não alugou beca, mas Não, teve a fomos Rose. informalmente, mas eu fui a Você paraninfa falou, da né? turma, eu falei lá. E, enfim, foram anos muito. Outro dia alguém estava reclamando que eram anos de ditadura, mas eram anos muito legais, a vida Não, borbulhantes, nossa. borbulhante na Era uma universidade, né? coisa Anos incrível. 70, faz tempo, né? E você logo eu te encontrei já na Belas Artes, comecinho dos anos 80. Você já não, eu tinha de estudar a história da ciência no exterior. Você já não estava mais na carreira acadêmica científica, né? Você já tinha migrado para o jornalismo. E de repente você migrou para o jornalismo digital, o jornalismo que se mistura com as redes. E ao mesmo tempo eu percebo, e já debati até aqui no Nova Estela, que há uma resistência, particularmente no mundo do jornalismo, né? E essa resistência também não é subjetiva e fantasia, é problema financeiro, né? Os grandes grupos, o New York Times mudou agora outra vez de editor, né? Já tinha mudado há 2 anos, radical, uma mulher, agora tirou a mulher, Tirou a mulher. colocou um negro, vai tentando tudo para ver se enfrenta essa realidade. O New York Times cobra, depois não cobra, a Folha cobra, depois não cobra, né? Como é que você vê essa situação? O jornalismo está em risco? O jornalismo tradicional, ele olha assim com desconfiança esse mundo de possibilidades de qualquer pessoa se sentir um jornalista amador, né? Por quê? Porque quando você vê o produto pronto, o jornalismo, você não necessariamente tem a ideia de como ele foi produzido. Digamos assim, você pode comer pão todos os dias da sua vida. Isso não credencia você a ser padeiro, né? O fato de você assistir televisão não necessariamente te transforma num diretor de programa de televisão. Por quê? Porque como você consome o produto final, por mais intimidade que você tenha com ele, como o pãozinho, né, você tem a sensação de que aquilo se torna banal na sua vida. Imagina, todo dia eu como pão, isso deve ser fácil de fazer. Mas quando você vai fazer, você vê que deve ter alguma outra coisa que eu não sei porque não está saindo direito. Então, esse jornalismo informal que a gente faz, né, como cidadão, que qualquer um vai lá, pega notícia, publica, põe no blog, etc., ele prescinde de algumas coisas que a gente não vê porque não conhece, porque não sabe como funciona. Tanto é que as pessoas que hoje, todo mundo, graças a Deus, tem acesso à tecnologia e pode gravar um vídeo, quando você vai gravar um vídeo, você vê que na hora de fazer e editar, não fica igual aquele vídeo que você viu tão bonito, feito por um profissional, não é mesmo? Você está aqui, você tem profissionais que estão gravando, tem microfone, mas você não sabe disso. Então, na hora que você vai fazer, fala, mas o som ficou tão ruim, né? Mas por que não foi? Porque não tem microfone. Ah, precisa de microfone? Eu pensei que o microfone da câmera fosse suficiente, né, para fazer. Então, é isso que faz com que os jornalistas fiquem um pouco, assim, reticentes e com uma centopeia com 100 pés atrás, né, quando fala de jornalismo cidadão.
o jornalismo gosta, digamos assim, da colaboração, de todo mundo reportando coisas. Mas, vou dar um exemplo mais corriqueiro. Assim, quando o Michael Jackson morreu, o Twitter ficou sabendo antes que o Michael Jackson morreu. Né? E o Twitter ficou sabendo antes porque um site chamado TMZ, que é um site de sensacionalismo, de celebridades e tal, americano, soube e publicou antes. A BBC demorou, assim, e a CNN demorou acho que mais 30 minutos a mais para poder confirmar a notícia. E aos olhos dos incautos era assim, nossa, a CNN acabou, o jornalismo morreu, porque o TMZ deu primeiro, no Twitter eu já sabia e tal. Só que a CNN tem uma reputação que ela não vai pôr em risco e dar uma notícia que de repente se prova falsa. Ele podia não ter morrido, ter tido uma parada cardíaca ou coisa assim. Muita gente morre no Twitter Muita todo gente dia e não morre todo morreu. dia e não morreu. E o TMZ, que é um site de fofoca de celebridades, o que ele tem a perder em credibilidade? Nada. Então, o patrimônio e o lastro que a CNN tem é muito diferente do TMZ. TMZ pode dar uma errata. Desculpa, a gente deu que morreu, mas era Brinks. Ah, tá vivo, oba, acabou. A CNN dá que alguém morreu e depois não ser verdade, abala a credibilidade dela, que é com o negócio que ela tem, que é passar informação. Né? Então, não é bem assim. Então, assim, tem regras de jornalismo que você tem que ter 3 fontes diferentes, diversas, para poder confirmar uma notícia, e que para o outro, assim, você acha que parece verdade, você já publica, se não for, você tira, apaga. Né? Então, é isso que eu acho que o jornalismo que tem reputação, que quer dar a notícia com celeridade, mas com garantia, né? Ele aparentemente parece ser um mastodonte, um navio que precisa de mais tempo para ancorar, e o cara que está lá no barquinho, no jet ski, vai, Mas atropela o deixa eu te banhista e tudo mais. provocar. Rosana, essa questão da credibilidade, eu acho que é. E da questão de ter certeza das fontes, tudo, ela é forte. Mas você sabe que, tudo bem, a morte do Michael Jackson, eu concordo contigo, é a morte do Michael É, Jackson. Mas você sabe que, eu me lembro, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, como eu estou colaborando com a Prefeitura do Rio, então eu acabei me envolvendo mais com a cidade do Rio de Janeiro. A gente conhecia como uma cidade maravilhosa, que a gente vai e passeia, mas quando você está ali na rede de educação, peguei todo esse processo de pacificação, que não é muito fácil, mas acontece. Quem está lá nas escolas sabe o que é uma região pacificada do que é uma região não pacificada. Né? Então, eu me envolvi muito. Né? E teve um período que passou, mas foram 2 anos que seguidamente houve muita desgraça da chuva. É aqueles janeiros que um ano foi a cidade do Rio, depois passou para Niterói e no ano seguinte foi para a região região serrana. serrana, aquelas avalanches Aquelas que soterraram avalanches. foi Né? Pra você ter uma horrível. ideia, aquelas avalanches eu estava de férias, primeira semana de janeiro. Foi o primeiro. E daí aconteceu na sexta para o sábado, domingo à tarde, um grupo de tuiteiros da rede de professores já bolaram da gente fazer uma caravana para ir ajudar os abrigos onde estavam enfiando as crianças, elas não tinham o que fazer, e criar contação de história, blá blá. E eu contato com a chefe, a Cláudia Costinha, tudo pelo Twitter, a gente decidiu sair uma caravana na terça. Falei, só não dá para ser segunda, era domingo à tarde, porque eu tinha outras coisas acontecendo, eu tenho outras funções, além da colaboração com a Prefeitura do Rio. Mas sabe que eu achei legal, e eu vou te provocar com isso, é o seguinte, naquela época, né, 2010, 2011, tá? É, esse lado assim de desconfiar das redes era ainda mais forte do que é hoje, que ainda era menos gente e tal. Eu me lembro que depois não da região serrana, da região da cidade do Rio, eu ouvi um debate, um dia à noite, você acorda para comer alguma coisa de madrugada, eu ligo às vezes a CBN e vejo reprises de debates legais sobre alguma atualidade. Então, era uma daquelas meninas da CBN entrevistando jornalistas da Globo, né? CBN Globo junto e tal, e eles estavam ali no Rio e aconteceu o seguinte, olha que interessante, eles tinham terminado, depois de 48 horas de desgraça, enchente, o Rio de Janeiro ficou ilhado, o prefeito ficou no prédio, eu me lembro que pegou centro e periferia, tudo muita desgraça, muito lugar sem lugar para dormir, as escolas tiveram que abrir para ser abrigo e tal. Eu sei que uma das jornalistas conta assim, que ela estava terminando, assim, quase que sem dormir, 2 noites, e baixou a água, tal, um pouquinho, estavam indo embora com a equipe, né, e ela começa a ver pelo Twitter, ela já era twitteira,
ela começa a ver pelo Twitter que está mas não tem nenhuma fonte confiável. É só gente falando que acabou de acontecer do outro lado, em Niterói, algo pior. Mas é isso, para isso é que o Twitter é maravilhoso. Então, porque é o jornalismo cidadão. Então, mas naquela hora, sabe o que ela perguntou? Assim, a gente naquela época desconfiava muito. Entendeu? Daí aquela questão, o que a gente faz? Vamos para casa, como estava planejado, e vamos descansar, ou a gente faz coragem, esforço, tudo é forte, e atravessa e vai para Niterói. O que eles fizeram? Foram até lá. Foram até lá. E esse foi um caso legal, porque até as primeiras pessoas que acudiram, porque caiu também não sei se foi morro, um pedaço desmontou, tinha gente subterrânea e tal. Não era nem cachorro da polícia ou do bombeiro. Teve gente com os cachorros do bairro ali que saíram e começaram a acudir. Mas isso é assim, a notícia está lá naquele foco e é o jornalismo mais incrível que existe, que é o jornalismo comunitário, que brota dali mesmo e as pessoas já têm como divulgar, disseminar isso para a rede no momento em que acontece. No caso ali, agir. Exatamente. Né? Assim como a comunidade no Morro do Alemão também, o perfil Voz da Comunidade, do René Silva, que ajudou. Foi uma coisa incrível, que ele foi transmitindo o que estava acontecendo quando o Exército a invasão, e foi transmitindo, foi um marco. Então, isso é o jornalismo cidadão, mas a notícia é sobre eles mesmos, são os atores da notícia, que estão vivendo a notícia, que publicam essa notícia, esse fato, né, que disseminam isso que está acontecendo. Isso é maravilhoso, mas é diferente quando você está acontecendo uma coisa, por exemplo, com o Michael Jackson, e que todo mundo quer já antecipar e quer ser o primeiro a dizer que já morreu e já mata, porque já é mais cômodo, e depois se ele morreu mesmo, tá vendo, eu dei primeiro. Não, você tinha 50% de chance de estar certo, você arriscou, e jogou o dado, e jogou a moeda e deu cara, né, ou coroa. Então, não foi uma previsão, nem uma confirmação. Né? Então, é isso, essas são as vertentes. Quer dizer, você tem... Isso é incrível. Você vê um acidente, você já reporta aquele acidente, você já posta uma foto. Todos os portais hoje, eles têm essas entradas, esses canais que recebem isso. Então, o Twitter, por exemplo, é a melhor fonte que existe de tendências, de percepções, porque uma das armas de um bom jornalista é essa percepção. Essa não é uma intuição, mas é esse sentimento, essa antena que percebe que, peraí, tem um movimento aqui, tem uma coisa acontecendo aqui, eu vou investigar isso aqui. Né? Que as investigações se dão a partir dessas percepções, tem uma coisa sistemática se repetindo. 5 pessoas me falaram disso, 12, 20, aí você começa a perceber que tem alguma coisa ali. Então, o Twitter é incrível e eu acho que ele é muito pouco explorado. Eu fico o tempo inteiro enchendo a paciência das pessoas lá na redação com coisas que eu fico procurando. Eu fico procurando coisas, porque é o lado da pesquisa. Eu falo, meu Deus do céu, é uma coisa linda. Você tem milhões de pessoas gerando conteúdo e falando coisas. Você tem como... Né, a gente usa sempre a analogia da navegação para a internet, de navegar, e dados é mineração, né? Mining, data mining. Você vai lá com o seu garimpo. Eu vou lá com o meu... Vou lá garimpar, fazer trabalho de... Vou buscar coisas. Então, pega um evento qualquer, como a Copa do Mundo, ou qualquer evento. Milhões de pessoas estão vindo para cá, arrumando as malas, estrangeiros. Essas pessoas todas têm Facebook, têm Twitter, elas têm. Por que a gente não faz listas de todo mundo que começa a postar sobre isso e vai acompanhando essas pessoas? Então, eu faço isso o tempo inteiro. Então, eu falo, vai ter o jogo Brasil e Croácia, que foi o jogo de abertura da Copa. Você está vendo o vídeo depois, que abriu, né? Vamos pensar que temporalmente. Ganhou? É que ganhou, é. Então, por exemplo, então é evidente, Brasil e Croácia, Brasil. Então, não tem ninguém procurando nas redações croatas que estão tweetando? Você tem Google Translate, você pode ir lá e traduzir termos em croata para português ou em inglês e sai pesquisando. E foi isso que eu fiz. Então, eu achei uma coisa que fala assim, mas ninguém achou isso, só você achou. Achei porque eu procurei. Se ninguém procura, não acha, não é mesmo? Então, tem uma empresa de jeans que está oferecendo jeans de graça. Você compra um jeans, se a Croácia ganhar do Brasil, eles devolvem dinheiro, todo mundo vai ganhar jeans de graça. Porque eles estão fazendo uma promoção para vender o jeans. Se a Croácia ganha, eles devolvem o dinheiro da calça jeans. Mas isso eu só achei, e ele tweetou isso, e eu fui lá, vi o site da promoção, eles gravaram um vídeo com o uniforme do time da Croácia. Mas por que eu acho isso? Isso vira uma notícia que só o portal dá com exclusividade? Porque, eu não sei, mas das pessoas que têm Twitter, das pessoas que têm Twitter e são jornalistas, das pessoas que têm Twitter são jornalistas e gostam de procurar, foram procurar quantas? Uma promoção de jeans da Croácia. Não sei, talvez eu, você e mais 3.
Então, existe um trabalho de garimpagem de dados que os jornalistas não fazem. Por quê? Porque não conhecem ferramentas, às vezes, não conhecem a E ferramenta será, para agora eu vou pesquisar. te dar um nó aí na tua fala, né? Para complicar. É, será que não tem um problema que, aliás, acontece na educação? A educação, ah, a Cláudia Costina, agora ela está saindo, vai para o exterior, tudo, mas ela ficou muitos anos à frente desse movimento que a gente tem lá no Rio, muito forte para melhorar a educação da rede municipal, né? E a gente conseguiu, os números aí mostram, tal, e também juntou com a pacificação, isso que eu te falo, teve outros elementos que ajudaram, né? Mas a gente usou muito a ferramenta, porém, isso que eu te falo, também o professor, Tem que ter esse drive. e ele também não, ele também resiste. Do mesmo Resiste jeito. também, né? Como Exatamente. jornalista. Tem, assim como tem alguns professores que estão usando, estão ligados, conversaram muito com a secretária, conseguiram, pra você ter uma ideia, eu estava semana num evento com a Ruth Rocha, daí eu lembrei com ela, você lembra, 2 anos, que engraçado, uma professora ficou o ano inteiro dando Ruth Rocha lá na Rocinha. Né? Daí, quando chegou no final do ano, ela mandou um Twitter para a secretária. Secretária, meu sonho era ter um vídeo da Ruth Rocha dirigido para as crianças dessa escola. Né? Daí a Cláudia não tinha dúvida, né? O @JL Goldfarb, que sou eu, vai resolver. Daí, por sorte, eu tinha entrega do Prêmio Jabuti e, por sorte, a Ruth Rocha ia receber. Levei lá o Já para gravar meu o super equipamento, vídeo, né? o meu iPhone, celular. pimba, 3 minutos, transmiti naquela noite. A alegria, e a Ruth falou para aquelas crianças daquela escola. Tá? E pimba, né? Foi um sucesso. Mas são poucos professores que começam tem esse... essa manha, né? Será que não tem um problema? Que é o seguinte, lembra que você falou assim, qual é a diferença do jornalista e do jornalista comunitário que está surgindo, essa retransmissão? O cara tem uma preparação incrível, né? Desde a câmera, o microfone, né? E 1000 leituras que ele fez na sua vida, né? Seminários, encontros, debates e tal, sobre o ofício dele. Né? Mas será que não tem um problema que é o seguinte, as redes, você não aprendeu, nem eu nem você, tá certo? A gente aprendeu programação, tudo, mas não redes sociais e não um Twitter e tal. A gente não aprendeu na escola. Não, todo mundo é autodidata. Eu falo, na Autodidata. internet, ninguém faz curso de internet. E porque é colaborativo, que você aprende e as pessoas vão te ensinando. Exatamente. Eu lembro quando eu entrei, eu fui parar no TweetDeck, né? Que foi uma revolução, porque o problema do Twitter, muitas vezes, até fazendo uma merchan para o Twitter, é que a pessoa entra naquele basicão do Twitter e não tendo aqueles milhares de colunas e separações, pessoas, a Rosana está aqui numa coluna, Cláudia Costin está em outra, né? Às vezes eu mudo para cá, quando está mais à esquerda é que você vê primeiro e tal. O cara vai no site basicão... Então, mas ele não conhece as ferramentas, ele está perdendo a graça de um monte de coisas, né? Então, eu acho que às vezes é falta de conhecimento de ferramenta. Fala que não gosta, o cara fala que não gosta. Me dei bem. Exatamente, porque ele nem experimentou, ele nem, sabe assim, sentiu. Ele nem sentiu as possibilidades. Então, você tem ferramentas de pesquisa e construção, por exemplo, eu uso muito o Storify. Storify é uma coisa, é um achado para você produzir qualquer coisa, qualquer história, porque você tem, ao mesmo tempo, um lugar onde você pesquisa em todas as redes, YouTube, Instagram, tudo, Twitter, Facebook, tudo. Você pesquisa, já vai arrastando, compondo e vai escrevendo ali. E você monta, e tem um código de embed em HTML que você põe onde você quiser no seu blog, eu deixo lá mesmo, passo o link. E você rapidamente pesquisa e monta coisas para você relatar casos a partir de coisas publicadas. Né? Você reorganiza. Então, hoje, assim, eu me dedico assim, eu faço tudo que eu faço hoje de trabalho de internet é dar indicações de links, de coisas, de divulgar ferramentas de reorganização de informação. Então, por exemplo, um aplicativo como o Flipboard, que eu adoro. Tem online, tem para celular, qualquer gadget móvel. O Flipboard torna palatável a informação. De qualquer lugar, de qualquer site, de qualquer Twitter, de qualquer perfil, você monta uma revista, aí você vai lá e vira as páginas, de lá mesmo você já divulga para todo mundo, fica uma revista linda, e vira as páginas, e amplia as fotos. Então, eu fiz uma revista tipo R7 Bacon, são só notícias sobre bacon, R7 gatos, R7 qualquer coisa, você faz revistas. Você cria revistas, eu criei revista meu marido, online. Editor.flipboard.com. Você monta a sua revista instantaneamente. Você pode pegar uma revista chamada Eu
e você pega tudo que já foi publicado na internet sobre você, arrasta, porque você tem um widgetzinho no seu navegador e você vai adicionando a revista. Faz uma revista com tudo, seus vídeos, seus textos, assim, de uma maneira dinâmica. Então, tem tanta ferramenta de organizar a informação. Tem um site chamado Visible Tweets, que você coloca lá uma hashtag, nova Stella. Tudo que já saiu em Twitter, assim, com essa hashtag, você aparece numa tela colorida que vai animando, escrevendo e saindo os tweets. E você tem permanentemente um telão com tweets sobre aquela tag. Tem milhares de formas visuais, dinâmicas, de você organizar a informação. E isso nem todo mundo se interessa em procurar, em saber, em fazer um repertório, criar um bookmark lá com todos os links dessa área. E são ferramentas muito poderosas para você poder fazer com que as pessoas gostem daquele assunto. Você faz uma revista sobre Ruth Rocha, sabe? E dá o link aberto, todo mundo vai lá e abre a revista e, ai, que linda, aquelas páginas em flash animadas, assim, sobre... E isso tudo está aí, disponível. E, às vezes, as pessoas ficam, não sei, com medo ou não querem, mas uma vez que elas aprendam aquilo, nossa. Um amigo meu outro dia, eu falei para ele, sabia que você pode fazer infográfico super fácil? É um site para fazer infográfico, você arrasta as bolinhas, faz... Porque a gente não sabe fazer o infográfico, não sabe mexer com o Photoshop. Não, você só arrasta os dados, infográficos lindos, vários tempos. Ele falou, nossa, mudou a minha vida, eu ficava de segunda a sexta para fazer um infográfico. Agora eu faço em 5 minutos. Né? Falando uma vez do tempo. Então, essas ferramentas vão virando assim um repertório maravilhoso para você. E você vai repartindo com as pessoas. E isso, imagina um professor interessado que conhece todas essas ferramentas. Que coisa maravilhosa ele pode fazer com a mesma aula. Né? Eu, assim, uma vez, assim, tenho uma ideia de um projeto de educação que eu inscrevi até num lugar para ganhar uma bolsa, mas eu falei, mas por que eu me inscrevi? Eu não vou passar 4 meses lá sozinha, eu tenho uma família, 2 filhos, eu me inscrevi, fui para a segunda fase e eu mesma desisti. Mas é um projeto que qualquer um pode fazer, uma ferramenta de educação qualquer um pode fazer. Você pega um curso, pega o conteúdo desse curso, você divide em todas as plataformas que existem, texto, vídeo, pílulas, imagens, e você monta um curso, o mesmo conteúdo distribuído em todas as plataformas, a pessoa vai lá e se inscreve e diz assim, segunda-feira eu quero receber aulas de inglês por SMS, porque eu estou no trem, e quero receber palavras. Na terça, eu estou em casa, tenho computador com banda larga e quero ver em vídeo. Na quarta, eu não quero receber nada. Na quinta, eu quero só imagens no Instagram para lembrar o nome de objetos em inglês. Ela diz como ela quer receber e na outra semana ela muda tudo e o curso chega para ela em todas as plataformas que ela organiza. Não é maravilhoso? Conteúdo distribuído, customizado em plataformas pelo usuário. Então, segundo meu celular não tem internet, eu quero só SMS, quero todo o curso em SMS. Pois não, está aqui o curso em SMS. Sabe? Então, existem ideias simples e factíveis hoje. É só organizar e montar. É só ter gente com esse drive, com essa inquietação de... Você me comentou da outra vez que você esteve aqui que você dá aula de roteiro para televisão na FAAP. Isso. Você não dá aula disso, né? Não tem um curso que te contrataram, que te chamaram para dar aula de não, nunca ferramentas da rede. Não. Eu faço desde 2009, há 5 anos, eu tenho um quadro chamado Rosana Indica lá no R7, que diariamente eu dou indicações de ferramentas. Diariamente, hoje eu gravei mais 5, tem mais 10. É um vídeo, né? E vira um videozinho e tal. Mas eu já assisti alguns para aprender algumas coisas. Tem muita coisa. Então, tem coisa que você descobre que você quer pegar um megafone e contar para todo mundo, sabe? Assim. Então, às vezes, a gente quer ter muita audiência, porque, assim, eu queria pegar um dia o Twitter da Lady Gaga e falar, Lady Gaga, deixa eu contar para as pessoas que tem 10 sites maravilhosos para 22 milhões de pessoas, porque ela tem lá um megafone que fala com 22 milhões de pessoas, né? Então, às vezes, você tem vontade de dizer isso. Aquela pergunta, não mais quem você levaria para uma ilha deserta, porque a gente vive em rede, né? É assim, se você tivesse um microfone que falasse com o mundo, né? Tá aqui o microfone, tum, 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 1, 2, 3, testando, fala com o mundo. O que você diria para o mundo, né? Vem do Corcel 92? Não, sabe? Você vai dizer. Cada um teria uma mensagem, né? A minha seria, gente, olha, tem
5 links que eu queria passar muito para você, que eles são essenciais para sua vida maravilhosa. Sabe, é isso. Você querer devolver conhecimento. Isso eu acho que é... Isso que... Outro dia, assim, eu aprendi 2 coisas essenciais. Poder não é ter poder. Poder é delegar poder. É ter poder para delegar, né? E isso é um aprendizado grande. E o segundo é, não importa o quanto você tira do mundo, né? Atenção, holofotes, aplausos, importa o quanto você devolve, né? Parece uma frase boba, aquelas frases de autoajuda que se transmite pelo Facebook, mas a gente está sempre realmente pensando em que planeta a gente vai deixar para os nossos Aliás, filhos. a gente Está nem na hora de conversou. pensar em que filhos a gente vai deixar para o nosso planeta. Aliás, não vai dar tempo, mas uma coisa que eu queria ter discutido contigo, que estava na minha cabeça, mas não deu brecha, né? Essas multiplicações de... Que agora você falou do Face, a gente nem falou do Face até agora, e o Face cresceu muito também. Eu, por exemplo, era só Twitter, né? Hoje em dia eu liguei os dois, né? O Instagram também está ligado, a gente vai ligando um no outro, mas eu, obviamente, que eu tenho que... a Cláudia Cossê foi a mesma coisa, também ela só o Twitter, né? E hoje, de repente, o Face tem a sua força, a sua especificidade, né? E isso é uma coisa interessante também, está multiplicando muito É. as redes, né? Muito, muito, muito. O Instagram tem um poder incrível, porque, como eu li numa uma pergunta mais poderosa que eu li sobre a atualidade, é Do you speak images? Quem não fala a linguagem da imagem vai ter dificuldade de agora para diante, porque as pessoas hoje, a imagem é um super shortcut, é um atalho muito poderoso, né? Eu fiz essa experiência porque eu li um documento sobre isso, falei, deixa eu testar. Se você postar uma frase em texto, se você transformar essa mesma frase numa imagem com fundo colorido e moldura, é Muito mais tipo longe. 10 a 20 vezes mais. Rosana, falando em imagem, falando em tempo, a gente vai chegando mais uma vez ao final de um Nova Estela, com muita reflexão e também com muita coisa boa aí que a gente vai poder desenvolver. Legal. Eu queria agradecer mais uma vez a Rosana Herman, nossa visitante de hoje. Estamos de volta semana que vem com mais um programa Nova Estela da TV PUC e sempre com as estrelas surgindo no céu e as estrelas surgindo nas nossas mentes no século XXI.